dia ou boa tarde. Meu nome é Carolina Rodrigues de Lima. Eu sou mestranda em artes visuais do programa de pós-graduação em artes visuais da UFRJ, na linha de imagem e cultura. Eu venho apresentar o meu artigo que se chama Dicotomias do Mundo da Arte em Representação, o erudito e o popular no acervo do Museu Dom João VI. Então, eu começo falando rapidamente sobre esse museu. Reunindo mais de 200 anos da história do ensino da arte no Brasil, o Museu Dom João VI abriga coleções que tanto servem de referência para a formação de artistas e restauradores, quanto promovem reflexões e fornecem elementos para análises e pesquisas, auxiliando na formação de historiadores da arte e pesquisadores de dentro e de fora da Escola de Belas Artes. Com uma reserva técnica exibida, o museu abriga ainda a coleção didática e a coleção Ferreira das Neves. É muito importante ressaltar que ambas as coleções obedecem às diretrizes dominantes da tradição artística ocidental, ou seja, uma tradição eurocêntrica, e a maior modificação que vem ocorrer nesse museu desde sua fundação é o objeto dessa pesquisa, do qual eu vou falar agora. Em 15 de fevereiro de 2012, durante a gestão de Carla Dias, antropóloga e professora da Escola de Belas Artes, o museu recebe a coleção Renato Miguel de Arte Popular, que é composta atualmente por 1.366 itens de grande variedade, sendo a maior parte em peças de cerâmica de arte popular brasileira, incluindo também obras de arte indígena, de arte popular de origem europeia, africana, oriental e de países da América Latina, além de uma fotografia e artefatos variados. Essa coleção ela foi doada pelas irmãs do colecionador 10 anos após o falecimento desse colecionador. Eu trouxe aqui 3 exemplares dessa coleção, que é uma máscara oriental, uma boneca carajá e uma peça de folguedo da artista popular Marliette. Para pensar um pouquinho esse campo de conhecimento conhecido como cultura popular, eu trago aqui 2 modelos com que a cultura popular é descrita e interpretada pelas ciências sociais, segundo Roger Chartier. O primeiro, no intuito de abolir toda forma de etnocentrismo cultural, concebe a cultura popular como um sistema simbólico coerente e autônomo, que funciona segundo uma lógica absolutamente alheia e irredutível ao da cultura letrada. O segundo, preocupado em lembrar a existência das relações de dominação que organizam o mundo social, percebe a cultura popular em suas dependências e carências em relação à cultura dos dominantes. Mas é importante ressaltar que no Brasil, principalmente, a cultura popular tem importância no que se refere à constituição de uma identidade nacional. Mas para entender um pouco como que ela se mostra dentro dessa coleção, a gente precisa entender um pouquinho da trajetória desse colecionador, uma vez que essa coleção ela é reunida por um indivíduo, que é esse aluno, artista, professor e colecionador Renato Miguel. Ele ingressa na Escola Nacional de Belas Artes em 1948 e segue toda a sua carreira dentro dessa instituição, se tornando professor dentro do curso de escultura em 1956, na cadeira de modelagem, e produzindo pesquisas paralelamente durante toda essa trajetória no campo da arte e da cultura popular. Ele também teve uma atuação muito importante no Carnaval do Rio de Janeiro, sendo carnavalesco na década de 60 da Escola de Samba São Clemente. Nessa ocasião, ele faz uma exposição baseada no folclore brasileiro e dá uma entrevista ao Jornal do Brasil, da qual eu retiro o seguinte trecho: admitimos a formação brasileira originada de 3 raças. Partindo do branco ou português, dele herdamos partes de nossas danças e indumentárias.
Do índio, os donos da terra, herdamos as mais lindas lendas e os mais lindos contos. Dos negros africanos veio a ampliação e edificação da nossa música, que mais adiante tomariam características puramente brasileiras, como é o caso do samba. Além disto, nos trouxeram os negros uma variedade enorme de instrumentos que, junto aos dos brancos, apresentam essa variedade de sons que caracterizam nossa batucada. Por fim, ainda dos pretos, recebemos crendices e superstições que, somadas às dos índios e brancos, colocam o nosso folclore como um dos mais pujantes do mundo. Esse trecho é muito importante para perceber o imaginário que provoca essa ideia de cultura popular presente nesse colecionador. Embora hoje em dia essa formação brasileira, originada das três raças, já seja problematizada, né, e questionada como um apaziguamento dos conflitos raciais no Brasil, né, uma falsa democracia racial. Então eu trago aqui esses exemplares com essa escultura africana, essa boneca carajá como representante dos povos indígenas, e aqui no canto inferior direito dessa imagem nós temos os galos de Barcelos, como representantes da cultura popular portuguesa, mas a coleção ainda tem muitas outras obras de origem europeia. O professor Renato Miguel, ele se torna o primeiro professor da disciplina de folclore na Escola de Belas Artes e é o primeiro também a fundar a ementa da disciplina de folclore, que existiu até pouco tempo, sendo transformada hoje em dia em cultura brasileira, mas na década de 70, o professor Renato Miguel ele também tenta fundar um museu de artes e tradições populares dentro da Escola de Belas Artes. Porém, não existe nenhuma outra referência a esse museu nos documentos ou nos periódicos. Esse museu ele é fundado com uma coleção pertencente ao professor Renato Miguel, a jornalista Eneida, algumas doações individuais e de instituições como o Museu Nacional de Belas Artes. Sendo uma hipótese, hoje em dia, de que essa coleção que está presente no Museu Dom João VI seja remanescente dessa tentativa de criação desse Museu de Artes e Tradições Populares. Trago aqui uma citação de José Reginaldo Gonçalves, um antropólogo, que diz que tanto em seus usos sociais quanto em sua reclassificação como itens de coleção, peças de acervo museológico ou patrimônio cultural, objetos materiais sempre existirão como parte integrante de sistemas classificatórios. Segundo o antropólogo, essa condição lhes assegura o poder não só de tornar visíveis e estabilizar determinadas categorias socioculturais, demarcando fronteiras entre estas, como também o poder não menos importante de constituir sensivelmente formas específicas de subjetividade individual e coletiva. Essa coleção, ela diz muito mais sobre um sistema de classificação dessa cultura popular, né, dos estudos envolvidos nesse campo de conhecimento, mas ela também pode ser entendida como uma representação de segmentos da população historicamente marginalizados que não tiveram acesso a essa universidade, que no momento da formação dessa coleção era uma universidade excludente e elitista. Essa coleção ela ingressa na UFRJ num momento muito especial de implementação das cotas sociais e raciais, e eu gostaria de finalizar com essa fala, que a democratização da arte no campo simbólico se constitui como uma urgência provocada pela própria dinâmica social, que questiona cada vez mais as relações de poder provocadas pelas diferenças de classe, de raça e de gênero. Assim, eu finalizo minha apresentação e agradeço a organização da ANPAP pelo aceite do trabalho.